Um inferno selvagem. Um roubo aterrorizante. Uma perseguição insana. Uma refeição de vida ou morte. Isso é instinto de sobrevivência, e nunca visto antes. Texugo do Mel desafia cães selvagens. Vingança explosiva. O amanhecer desponta sobre a vasta savana africana, onde a luz dourada do sol começa a se espalhar uniformemente pelo chão, despertando cada fio de grama ainda úmido pelo orvalho da noite. O ar fresco e frio cobre a área, prometendo um novo dia cheio de energia, mas não menos rigoroso. Ao lado de sua toca, uma matilha de cães selvagens africanos dorme profundamente. É uma família grande, com cerca de 15 membros, cada um com uma pelagem manchada única, como uma pintura abstrata da natureza. Os cães adultos se deitam, seus corpos ainda cansados após uma noite de caça bem-sucedida. Sua respiração constante preenche o espaço ao redor, criando uma paz rara. Na caverna, 5 filhotes rechonchudos dormem profundamente. Eles são a esperança da matilha, o futuro que herdará a força e a sabedoria de seus ancestrais. Seus gemidos suaves durante o sono contribuem para a serenidade da cena. A líder da matilha era uma fêmea velha e sábia chamada Zola. Sua pelagem tinha alguns fios prateados ao redor do focinho, mas seus olhos ainda brilhavam com alerta e vigilância. Mesmo no sono mais profundo, os instintos de Zola estavam sempre ativos. Ela estava deitada, ligeiramente inclinada em direção à entrada da caverna, suas orelhas se movendo ocasionalmente ao menor ruído vindo de fora. Zola sabia que, neste mundo selvagem, a paz era apenas um estado temporário, uma casca frágil que poderia ser rasgada a qualquer momento. De longe, uma pequena figura negra, baixa, mas desafiadora, se aproximava. Era um texugo do mel, uma criatura renomada em toda a savana por sua incrível ousadia, bravura e destemor em enfrentar qualquer coisa, desde cobras-rei até leões. O texugo do mel se movia levemente, seus passos rápidos e silenciosos.
O cheiro do colostro e o calor dos filhotes o guiaram. O texugo do mel deslizou rapidamente até o canto da caverna, onde 5 filhotes estavam deitados juntos. Com um movimento rápido como um raio, agarrou o menor filhote, que choramingava fracamente. O choro doloroso e dilacerante do filhote ecoou, cortando o silêncio da aurora como uma faca afiada. Zola saltou imediatamente, os olhos faiscando de raiva. A matilha de cães selvagens acordou, seus rosnados furiosos ecoando pela caverna. A paz havia desaparecido, substituída pelo caos e pelo medo. O texugo do mel, com o filhote na boca, saiu correndo da caverna. Sabia que havia cometido um grande erro, mas seus instintos oportunistas e sua teimosia não lhe permitiam desistir. Zola liderava o caminho, seguido pela matilha de cães selvagens a uma velocidade assustadora. Eles dispararam pelos arbustos espinhosos e secos, através da grama amarela infinita. Seus passos ofegantes e pesados soavam como tambores de guerra, criando uma sinfonia selvagem de raiva, determinação e medo extremo. O texugo do mel, apesar de seu pequeno tamanho, era extremamente ágil e teimoso. Ele correu pelas fendas ásperas das rochas, pela densa vegetação rasteira, tentando despistar o inimigo que o perseguia. Seu rabo curto abanava desafiadoramente, e às vezes ele virava a cabeça e rosnava, seus pelos eriçados como se declarasse, e não vou desistir facilmente. Cada passo que dava exalava temeridade e bravura, enfurecendo ainda mais a matilha de cães selvagens. A perseguição continuou. A matilha de cães selvagens gradualmente diminuiu a distância, sua tenacidade era inegável. A matilha alcançou e cercou o texugo do mel. Com uma decisão ousada, o texugo do mel colocou o filhote no chão, encarando a matilha de cães selvagens que rosnavam ferozmente, mostrando suas presas afiadas. A luta começou. O texugo do mel eriçava todos os pelos, estufava o corpo para parecer mais temível e soltava rosnados ameaçadores. Apesar de estar em menor número, ele não hesitou. Atacou o cão selvagem mais próximo, mordendo sem hesitar, demonstrando sua indomabilidade e força incrível escondidas em seu pequeno corpo. Atacou com extrema rapidez, esquivando-se das mordidas dos cães selvagens, tentando atingir suas pernas ou pescoços.
Cada um de seus ataques representava um perigo mortal. Zola e os outros cães selvagens cercaram o Texugo do Mel, tentando subjugá-lo com números e coordenação. Eles não atacavam de forma imprudente, mas moviam-se com agilidade, tentando encurralar seus oponentes, aguardando pacientemente uma brecha. Rugidos, latidos raivosos e mordidas poderosas eram desferidos continuamente. Cada mordida falhada os enfurecia ainda mais, a raiva de uma matilha provocada atingia seu ápice. O cheiro de sangue e terra se misturava no ar, criando uma cena caótica e brutal. No momento em que o Texugo do Mel estava distraído tentando morder outro cão selvagem, Olá viu uma oportunidade. Com velocidade e agilidade incríveis, ela avançou. Uma mordida poderosa e precisa na nuca fez o Texugo do Mel cambalear. O filhote jazia no chão, tremendo, emitindo um choro fraco, atraindo a atenção de Zola. O instinto de proteger seu filhote despertou fortemente. Zola usou seu corpo para proteger o filhote, enquanto continuava a rosnar para o Texugo do Mel, seus olhos flamejantes nunca desviando-se de seu oponente. O Texugo do Mel percebeu que não conseguiria vencer a matilha de cães selvagens enfurecidos, liderada por uma mãe furiosa. Com um último rosnado de impotência, ele se virou e desapareceu na densa vegetação, deixando o filhote a salvo. A matilha rosnou por mais um tempo para confirmar a vitória e afugentar completamente o inimigo. Zola carregou o filhote de volta com cuidado, colocou-o no chão e o lambeu, confortando-o. O filhote tremia, mas estava seguro nos braços da mãe. A matilha se reuniu ao redor, emitindo ganidos suaves, expressando sua imensa alegria com o retorno do filhote. As feridas emocionais e físicas foram cicatrizando aos poucos. A lição sobre vigilância e a crueldade do mundo selvagem havia sido aprendida dolorosamente, mas também de forma significativa. Após o evento estressante, surgiu outra necessidade urgente, dos estômagos vazios dos filhotes e a energia gasta na perseguição exigiam uma refeição completa. Zola, a líder da matilha, sabia disso muito bem.
Seus olhos aguçados percorriam as vastas planícies, onde a grama dourada se estendia como um mar de arroz sob o sol poente. A matilha se reuniu, seus narizes sensíveis farejando o cheiro da terra, do vento e o odor de uma possível presa. Um uivo baixo de Zola, não um aviso, mas um chamado de reunião, um chamado para uma nova caçada. A matilha começou a se mover, lenta e graciosamente como um riacho sinuoso na estepe. Não tinham pressa, mas paciência, aguardando o momento certo. Ao longe, surgiu uma manada de impalas. Pastavam tranquilamente, ocasionalmente erguendo a cabeça em alerta, suas pequenas cabeças com chifres curvados girando para a esquerda e para a direita. Essa era a presa ideal, grande o suficiente para alimentar a manada, mas também extremamente ágil, exigindo grande coordenação. Zola observava a manada atentamente. Não escolheu o macho mais forte, nem uma fêmea com filhote. Seus olhos atentos avistaram uma fêmea que parecia um pouco manca, ou um bezerro que já tinha idade suficiente para correr, mas ainda era inexperiente. Esse era o alvo. A matilha de cães selvagens começou a empregar suas famosas táticas de caça, cercando e pressionando. Zola não precisava dar comandos verbais, cada cão selvagem conhecia seu lugar e sua tarefa por meio de anos de experiência e instinto de matilha. Um grupo de 3 ou 4 dos cães selvagens mais fortes, liderados por Zola, partiu da retaguarda da manada, aplicando a pressão principal, forçando-os a avançar. Dois outros cães, ágeis e astutos, circulavam pelos lados, mantendo distância, mas prontos para cortar a rota de fuga da presa. Um ou dois dos cães restantes ficavam à espreita à frente, em um ponto previsível, prontos para assumir a liderança. A matilha se movia muito silenciosamente, usando o terreno, os arbustos baixos e a grama alta para se esconder. Mantinham-se em absoluto silêncio, apenas seus olhos aguçados e determinados se comunicando. Cada passo que davam era silencioso, como fantasmas deslizando pela estepe. Assim que encontrou uma posição adequada, Zola soltou um rosnado baixo e saltou de seu esconderijo. O grupo avançou em uníssono, não com a intenção de atacar imediatamente, mas sim de criar pânico.
A manada de antílopes, assustada pelo pânico, galopou a passos rápidos, tentando escapar dos predadores. Sua velocidade era lendária, atingindo 90 km por hora em curtas distâncias. No entanto, os cães selvagens tinham outra vantagem: uma resistência incrível e a capacidade de manter altas velocidades por longos períodos. Eles não eram tão rápidos quanto os antílopes em curtas distâncias, mas perseguiam implacavelmente. Quando os antílopes entraram em pânico e se dispersaram, os grupos de separação em ambos os lados agiram imediatamente. Eles não se precipitaram para atacar, mas correram paralelamente, forçando os retardatários de volta ao centro da manada ou conduzindo a presa escolhida para longe do grupo maior. O alvo de Zola, a antílope fêmea um pouco mais fraca, havia se separado da manada. Ela correu por sua vida, ofegante, tentando ao máximo escapar dos fantasmas pintados que a seguiam. Seus chifres se ergueram em vão, mas ela era incapaz de lutar contra o predador. Zola e outros dois cães selvagens corriam logo atrás, revezando-se na liderança. Quando um começava a se cansar, o outro acelerava, mantendo a pressão constante. Eles mudavam constantemente o ângulo de ataque, tornando impossível para o antílope prever de onde viria o próximo golpe. A respiração ofegante dos cães selvagens, o bater dos cascos do antílope, o assobio do vento em seus ouvidos criavam uma sinfonia de vida e morte. A perseguição durou quilômetros, passando por montes e riachos secos. As forças do antílope começaram a diminuir. Sua velocidade caiu significativamente, seus passos já não eram tão firmes quanto antes. Quando o antílope estava exausto, começou a correr em pequenos círculos, tentando encontrar uma brecha ou um arbusto para se esconder. Mas os cães selvagens não lhe deram chance. Zola percebeu que aquele era o momento decisivo. Ela investiu direto, sem dar tempo para a presa reagir. Toda a matilha de cães selvagens também se lançou sobre ele para dilacerar a presa. Não foi um único ataque, mas uma série de mordidas e puxões rápidos e poderosos, planejados para derrubar a presa e deixá-la indefesa. Com a força e a coordenação da matilha, o antílope desabou, seu último suspiro escapando em um gemido suave. A caçada havia terminado.
Para os cães selvagens, uma refeição era um evento comunitário. Eles começaram a comer rápida e eficientemente, cedendo espaço uns aos outros, especialmente as mães, que levavam parte da carne para os filhotes que esperavam na toca. Zola comeu com cuidado, sem se empanturrar, e logo em seguida levou um pouco da carne fresca de volta para a toca. Era responsabilidade da mãe, a líder da matilha, garantir que as futuras gerações também fossem alimentadas. Após uma refeição farta, os cães selvagens descansaram à sombra de uma árvore, o sol da tarde avermelhando seus pelos manchados. O cansaço da longa caçada deu lugar a uma sensação temporária de saciedade e segurança. Mas a vida selvagem nunca para. Apesar de enfrentarem inúmeros perigos, os cães selvagens estão sempre unidos. Eles caçam juntos, protegem-se mutuamente e criam a próxima geração juntos. As lições do incidente com o texugo do mel e os conflitos com outras espécies os fizeram perceber a importância da vigilância e da proteção mútua. A jornada dos cães selvagens é apenas uma pequena parte das inúmeras histórias maravilhosas da natureza. Testemunhamos a imprudência do texugo do mel, a sabedoria dos cães selvagens e a resiliência do antílope. O que mais te impressionou neste vídeo? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Qual história de animal você gostaria que contássemos a seguir? Se você está ansioso para descobrir mais mistérios e a beleza do mundo selvagem, não hesite em se inscrever e clicar no sininho para fazer parte da nossa comunidade de amantes da natureza. Obrigado por assistir. Sob o sol escaldante do Serengeti, a batalha sem fim pela sobrevivência entre os maiores predadores da África está sempre acontecendo. Serengeti em chamas, vá guerra sem fim entre leões e hienas.
Essas duas espécies, embora diferentes em estilo de vida e instinto, estão ligadas por uma relação complexa, na qual a sobrevivência de cada lado às vezes depende da existência do outro. Quando o sol se põe, o domínio absoluto é suficiente para manter o trono, ou a astúcia derrubará toda a ordem? Antes de iniciar um ciclo de sobrevivência que se repete há milhares de gerações. Aqui, entre a luz avassaladora e a escuridão onipresente, todas as criaturas estão presas em um ciclo cruel, onde apenas o instinto e a adaptação as mantêm vivas. Escondidas sob a copa rala da floresta, uma alcateia de leoas repousa na sombra salpicada do meio-dia. Seus corpos musculosos, cobertos por pelos amarelo claros, jazem imóveis entre a grama seca e o solo vermelho, misturando-se à paisagem como se tivessem se tornado parte da savana. O calor da manhã torna o ar denso, aparentemente capaz de embalar toda a vida em um estado de quietude. Mas então, um movimento suave quebra o silêncio. Ao lado de uma fêmea adulta, alguns filhotes recém-nascidos se agitam. Ouve-se um choro fraco. Os primeiros sons, frágeis e trêmulos. Os jovens leões, recém-nascidos, jazem escondidos entre a palha seca e a respiração ofegante da alcateia. Com os olhos ainda fechados, a pelagem felpuda é macia como algodão dourado. Os primeiros passos, frágeis e desajeitados, seguem o cheiro do leite. O instinto o impele a encontrar o seio materno, onde a vida começa. Os filhotes de leão nascem em uma sociedade fortemente organizada, onde as fêmeas, geralmente irmãs, vivem juntas em bando, criando seus filhotes e protegendo o território passado de geração em geração. Cada pequeno indivíduo é um elo nessa rede coesa, crescendo em compartilhamento e proteção. No entanto, por trás dessa aparência aparentemente pacífica, esconde-se uma dura realidade e nem todos têm permissão para crescer. Muitos não viveriam além das primeiras semanas. Levados por doenças, fome ou, mais brutalmente, por seus próprios semelhantes. No mundo dos leões, a sobrevivência dos filhotes nem sempre era uma questão de proteção, mas, às vezes, era o preço pago para servir ao desejo do governante por reprodução e poder. Um rugido profundo e rouco ecoou da beira da grama. A leoa imediatamente aguçou os ouvidos, com os olhos focados no som. De trás das árvores, um leão macho surgiu vagarosamente. Seus ombros se erguiam sobre a grama seca, sua crina cinzenta emaranhada pelo vento e pela poeira da estrada. Seus olhos dourados eram frios como pedra. Ele não fazia parte do bando. Um vagabundo. Um usurpador. Caminhava lentamente, sem pressa, como se cada passo fosse calculado. O cheiro dos filhotes pairava no ar.
E ele o havia sentido. O leão se aproximou silenciosamente. Seu olhar frio percorreu os filhotes e então parou. Ele se agachou, pronto para atacar. O leão parou, seus olhos afiados como facas perfurando o espaço entre mãe e filho. A hostilidade era evidente em cada silvo, mas ele também sentia algo mais pesado, uma fronteira impenetrável. O silêncio se estendia como uma corda esticada prestes a se arrebentar. Ele se virou e silenciosamente recuou para o mar de grama, deixando para trás um espaço silencioso onde seu batimento cardíaco ainda não havia retornado ao normal. Não muito longe, sob um arbusto denso, um ninho escuro de terra se abriu. Um grito estridente ecoou. Os filhotes brincalhões de hiena estavam bisbilhotando. Quando os filhotes nasceram, abrindo os olhos imediatamente após o nascimento, não precisaram passar pelo período de cegueira como os gatos. Seus dentes minúsculos, mais afiados como agulhas, já estavam visíveis, seus profundos olhos negros brilhavam com uma vitalidade incerta. Eles não esperaram que ninguém os segurasse, não precisaram que ninguém lhes mostrasse o caminho. O instinto os impeliu em direção ao ventre materno, onde seus irmãos e irmãs já estavam lá, acotovelando-se em uma luta silenciosa, mas feroz. Ao contrário dos leões, onde o macho domina as atividades reprodutivas e o controle territorial, as hienas malhadas seguem uma ordem completamente inversa. Aqui, a fêmea é maior, mais feroz e detém o controle total da matilha. O sistema matriarcal das hienas é uma das estruturas sociais mais singulares do mundo dos mamíferos, e a fêmea dominante dá à luz primeiro, tem mais poder e seus próprios filhotes, se sobreviverem, assumirão o controle. Mas, para conquistar o direito de viver e crescer, as jovens hienas precisam superar o primeiro desafio de seus próprios irmãos. Poucos minutos após o nascimento ou quando estão fisicamente mais fracos, um indivíduo pode ser mordido até a morte no ninho. Essa competição feroz não vem do ódio, mas de instintos profundamente programados na linhagem, onde a sobrevivência sempre vem acompanhada de exclusão.
A ameaça não para por aí. Quando a comida é escassa, a mãe e toda a matilha serão forçadas a escolher. Indivíduos fracos podem ser abandonados, até mesmo comidos, não por predadores externos, mas por sua própria espécie. No mundo das hienas, a sobrevivência não se baseia na compaixão, mas na crueldade necessária para manter a ordem e otimizar as chances de sobrevivência dos mais fortes. Na savana, o sol brilha obliquamente, banhando de dourado um mar de grama que farfalha ao vento. A manada de gnus move-se lentamente pela suave encosta, cada passo cauteloso, como se cada indivíduo na manada sentisse algo inquietante se aproximando. No meio da manada, uma fêmea para. Seu corpo se contrai levemente. Cabeças ao redor dela se voltam, percebendo o que está prestes a acontecer. Dando a luz ao ar livre, onde não há nada além de grama baixa e um olhar atento de longe. Ela se espreguiça, tremendo. A bolsa amniótica se rompe, rompendo-se com o vento. Em poucos minutos, uma nova vida desliza para fora do útero de sua mãe, molhada e tremendo na grama manchada de sangue. O bebê, incapaz de ficar em pé, mal conseguindo respirar, deve começar sua primeira batalha pela sobrevivência. Na extremidade oposta da savana, uma leoa jazia pressionada contra a grama, seus olhos sem piscar. O vento soprava a favor. O cheiro de parto pairava no ar. Na direção oposta, um grupo de hienas malhadas havia parado, com as orelhas em pé e a boca entreaberta, aguardando o momento certo. O filhote de antílope lutava para se levantar, as patas molhadas tremendo sob o próprio peso. Sua mãe lambeu a membrana, empurrou sua cabeça para cima e o encorajou com leves cabeçadas. Mas era tarde demais. O leão atacou primeiro. Uma mordida na nuca pôs fim a toda a resistência. O chão ficou em silêncio por um momento, tomado pelo cheiro da morte. O leão arrastou a carcaça para uma área gramada baixa e começou a arrancar a primeira camada de pele. O som da carne sendo mordida ecoou no espaço seco e quente.
As hienas estavam a poucos metros de distância, em silêncio. Não atacaram. Não tinham pressa. Conheciam as regras, de esperar que os fortes estivessem cheios. Então era a vez delas. À distância, o antílope recém-nascido ainda estava vivo, respirando pesadamente, o coração batendo como um tambor no peito. Menos de 1 hora após o nascimento, ele aprendeu sua primeira lição: levante-se, corra ou morra. Leões. Símbolo máximo de poder na savana africana, são há muito considerados os maiores predadores. Com seus corpos enormes, músculos robustos e investidas mortais, eles caçam não apenas para sobreviver, mas também para afirmar seu domínio. Não é incomum que leões machos se envolvam em batalhas sangrentas com sua própria espécie, apenas para obter direitos de acasalamento ou para usurpar o bando de fêmeas. Eles também são verdadeiros predadores, mas não apenas caçam. Os leões também matam como um aviso, para enviar uma mensagem a qualquer espécie que ouse invadir seu território. E ninguém desafia essa fronteira com mais frequência do que a hiena malhada. A relação entre leões e hienas é um dos conflitos mais antigos e persistentes da savana. Ambos são exímios caçadores, vivem em matilhas bem organizadas, mas não há respeito entre eles. Se os leões são símbolos de poder aberto, as hienas são a personificação da paciência, da oportunidade e do pensamento tático. As hienas frequentemente aparecem após cada caçada de leão, não para compartilhar, mas para roubar. Elas não hesitam em invadir os limites do território quando sentem cheiro de sangue. A comida restante é uma recompensa que estão dispostas a trocar por suas vidas. Não porque sejam incompetentes em abater presas, mas porque sabem economizar energia, escolher o momento certo e tirar vantagem dos erros dos outros. Mas cada vez que entram no território do leão, é uma aposta de vida ou morte. O leão não precisa de um motivo para atacar, basta um olhar para a hiena. Numa tarde quente, à sombra de uma velha acácia, um leão devorava a carcaça de sua presa, que acabará de capturar após uma caçada feroz. A alcateia de hienas, aproximando-se, esgueirou-se para dentro da grama alta, na esperança de que o governante estivesse satisfeito. Um leve ruído soou, apenas um galho seco quebrando.
o suficiente para o leão levantar a cabeça. Em um instante, saltou como uma lança viva. O leão não comia hienas. Não precisava delas. Para ele, aquilo não era uma caçada, mas uma declaração, uma maneira de afirmar sua posição. Tais perseguições, ocorrendo nas sombras sem vento da tarde, entre os arbustos secos e o pôr do sol manchado de sangue, eram rituais silenciosos de poder. O governante punia o desafiante, não por fome, mas por honra. No entanto, a hiena não é uma espécie que se subjugue facilmente. Apesar de sua aparência monótona e de seu riso estridente, fácil de subestimar, a hiena malhada é uma das predadoras mais estratégicas do planeta. Elas vivem em um modelo matriarcal, organizadas em matilhas rígidas. Cada passo, cada chamado segue uma hierarquia. Ao caçar ou roubar uma carcaça, elas não agem sozinhas. Movem-se em grupos, aproximando-se silenciosamente e, em seguida, fechando o cerco como guerreiros silenciosos. Para um indivíduo, um leão é assustador. Mas quando o número aumenta, 10, 15, o equilíbrio começa a mudar. A matilha de hienas sabe como dividir a defesa, atacar pontos cegos e recuar na hora certa para evitar perder a vida. Fim de tarde. Um leão macho solitário vagueia pela pastagem queimada pelo sol. Não está claro se é por fome, por ter perdido sua matilha ou simplesmente por descuido. Mas hoje, as hienas parecem excepcionalmente corajosas. Elas aparecem de várias direções. Sem chamados, sem ordens. Apenas um olhar, e todas avançam. Um redemoinho caótico, onde o antigo rei gira em um jogo de xadrez sem peças de reposição. Cada mordida, cada puxão é um lembrete. Na savana, até o governante pode se atolar, se estiver sozinho. Mas então, um novo rugido rasga o ar. Da borda do mato, outro leão macho ataca. Sabendo que a iniciativa foi perdida, as hienas recuam tão rapidamente quanto surgiram. Os dois leões ficam lado a lado, respirando pesadamente. Um sobrevive. O outro chega bem a tempo.
E naquele momento, a velha ordem é restaurada, pelo menos até o próximo confronto. Na savana do Serengeti, a história do leão e da hiena é um testemunho vivo das duras leis de sobrevivência da natureza. Cada amanhecer traz novas esperanças e desafios, onde o rugido do poder e a sabedoria astuta se entrelaçam em uma sinfonia interminável de vida e morte. Esta batalha não é apenas uma batalha por comida ou território, mas também uma batalha para afirmar o instinto, a posição e uma vontade feroz de sobreviver. Sejam fortes ou ágeis, cada espécie encontrou uma maneira de sobreviver, deixando sua própria marca na colorida natureza selvagem africana. Se você se interessa por histórias mais dramáticas e significativas do mundo natural, curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para não perder o próximo conteúdo emocionante. Comente abaixo se você gostaria que analisássemos mais profundamente leões, hienas ou quaisquer outros animais selvagens do Serengeti. Aguardamos seu contato.